Você sabia que o Nagato conseguiria escutar sua música favorita enquanto detonava Konoha, sem nem precisar de fone de ouvido? Ficou curioso para saber como? Fique comigo até o final do vídeo que eu vou te contar o que você precisaria ter para desenvolver o caminho exterior do Rinnegan na vida real. Fala, Shonens! Tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é a Medicina Avançada na Prática do Esporte. E hoje eu estou aqui para te contar o que você precisaria ter para desenvolver o caminho exterior do Rinnegan na vida real. E para quem não sabe, o Rinnegan é uma evolução do Fumetsu Mangekyo Sharingan Eterno. Ou seja, você precisa ser o do clã Uchiha, ter desenvolvido o Sharingan, depois o Mangekyo Sharingan, depois o Fumetsu Mangekyo Sharingan, para depois se juntar com o sangue Senju e desenvolver o Rinnegan. E junto com essa evolução, o usuário também ganha vários poderes novos divididos em caminhos provenientes do Rinnegan, que são eles caminho Deva, que atua sobre as forças atrativas e repulsivas, sendo capaz de formular campos de energia capazes de atrair ou de repelir qualquer objeto que o usuário foque. O caminho Asura, que dá várias próteses e membros mecânicos e várias armas tecnológicas implantadas diretamente no corpo do usuário desse caminho. O caminho Humano, que permite remover a alma e ler mentes de qualquer pessoa. O caminho Animal, que faz qualquer tipo de invocação sem precisar de contrato nenhum. O caminho Preta, que é capaz de absorver qualquer tipo de ninjutsu ou mesmo chakra do seu oponente ao tocá-lo. O caminho Naraka, que é um caminho de suporte, pois ele invoca o Rei do Inferno, que é capaz de curar qualquer ferida que o usuário tenha, ou mesmo de se conectar com a língua do oponente a fim de conduzir um interrogatório. Se a pessoa mentir para você, a alma dela é sugada, e se ela não mentir para você e contar a verdade, todo o chakra dela é sugado e a pessoa fica exausta. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, o mais importante na minha opinião, é o caminho exterior, que permite ao Nagato controlar todos os outros caminhos remotamente. E bom, Shonen, nesse vídeo eu vou falar exclusivamente do caminho exterior, porque posteriormente eu vou fazer um vídeo para cada caminho do Pain explicando como é que ele poderia desenvolver aquele poder na vida real, combinado? E a primeira característica do caminho exterior que eu gostaria de explicar é justamente a criação daqueles transmissores e receptores de chakra, que são aqueles bastões pretos que ele usa ou para imobilizar um oponente ou para controlar os corpos dos caminhos exteriores a ele. E eu acho que o melhor jeito de explicar aquilo é que ele é uma malha de proteína similar a, por exemplo, uma teia de aranha que se solidifica em contato com o ambiente. Então dentro dele ele estaria mais ou menos numa forma líquida, similar a mais ou menos uma malha de memória, que ao entrar em contato com o oxigênio, ele se solidifica num padrão pré-estabelecido, que seria aquele padrão conoide. Então, dessa maneira, ele conseguiria sim fazer com que a proteína dele expandisse o suficiente para criar um bastão mais ou menos do tamanho que ele quisesse, ou do tamanho da reserva de proteína que ele tiver dentro do corpo dele. E, aproveitando o ensejo dessa malha de memória, seria algo similar àquele bastão de autodefesa que o pessoal compra da Shopee, que ele expande através de um mecanismo de mola. Ao retirar a trava dele, ele expande para até 10 vezes o comprimento original. Só que, obviamente, se você entende um pouquinho de física, você entende que o bastão compacto ele vai ser muito mais denso do que o bastão depois de esticar, porque a matéria continua basicamente a mesma. Então, depois de esticar, o bastão ficaria muito menos denso do que ele estava dentro do corpo do Nagato. Isso daria um poder muito legal aos corpos do Pain, porque se tem tanta matéria comprimida, seja no osso dele, no espaço intersticial ou mesmo dentro do músculo, o corpo dele vai pesar muito mais do que o normal. E supondo que o corpo dele consiga aguentar tanto peso a mais, ele teria muito mais impacto, ou seja, muito mais força em golpes de taijutsu. Então, as duas melhores maneiras, na minha opinião, de explicar essa criação desses receptores de chakra é que ou eles ficam comprimidos dentro do corpo dele e depois, ao bel prazer dele, ele consegue colocar aquilo para fora, esticando o máximo que ele consegue, só que ali teria um limite, ou ele guarda tudo aquilo dentro do corpo dele num padrão de proteína liquefeita e, ao contato com o oxigênio, ele solidificaria. O problema com isso é que ele teria que ter uma reserva enorme e eu não sei de onde é que ele ia tirar tanta proteína para fazer tanto cabo que ele faz por aí. E bom, Shonen, agora que a gente já sabe como é que ele poderia criar esses receptores, vamos ver como é que eles poderiam funcionar. Basicamente, eles têm duas funções primordiais, que seriam transmitir informação do corpo do Nagato para os caminhos do Pain e de volta dos caminhos do Pain para o corpo do Nagato, porque isso seria extremamente necessário para eles terem aquela visão compartilhada. Cada um deles tem que receber informação da visão e compartilhar com o corpo principal do Nagato para que ele processe aquela informação visual dos 6 caminhos para fazer um quadro geral para ele não ter nenhum ponto cego. E vamos começar pela comunicação que seria necessária entre os receptores e o sistema nervoso central dele.
Se você não viu, todos os receptores eles são acoplados basicamente na coluna dele, principalmente na coluna torácica. Para você que não sabe, a gente divide a coluna em 4 partes, que seria a coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar e a coluna sacral. Principalmente todos os receptores de chakra que estão ligados no corpo do nagato parecem estar conectados na parte torácica da coluna dele. Mas como é que isso funcionaria com os receptores? Não sei. E eu aposto que você já sabe que um neurônio se comunica com o outro através de uma fenda que a gente chama de sinapse. Então a gente tem um neurônio pré-sináptico que transmite informação para o neurônio pós-sináptico. Provavelmente o que acontece com o receptor e transmissor do nagato é que, para transmitir alguma informação, ele fique na sinapse no lugar do neurônio pós-sináptico. Porque a informação vai vir através do sistema nervoso do nagato, cair na sinapse e vai ser interpretada por aquele transmissor e convertida em algum tipo de informação para ser transmitida diretamente para os corpos exteriores ao corpo do PEN. E a gente transmite esse tipo de informação através de várias formas. Você tem neurônios que são colinérgicos, ou seja, eles se comunicam um com o outro através de uma substância que chama acetilcolina. Basicamente, ela serve para, a grosso modo, controlar o movimento dos seus músculos voluntariamente no seu corpo. Outro tipo de neurônio seriam neurônios dopaminérgicos, que se comunicam através da dopamina. Outros neurônios seriam serotoninérgicos, que se comunicam através da serotonina, noradrenérgicos, etc, etc, etc. Então, provavelmente, o que o corpo do nagato fez foi uma sinapse especial entre os transmissores de chakra e o neurônio terminal entre a fenda sináptica. Então, dessa maneira, ele cria informação no seu sistema nervoso central, que transmite aquela informação através da coluna, e na hora que chega na coluna torácica dele, ela se comunica diretamente com os transmissores de chakra, que transmitem aquela informação para os receptores de chakra presentes nos corpos exteriores ao corpo do nagato. Tá bom, João Pedro, mas e para ele receber informação do corpo do PEN? Ótima pergunta, jovem. É só você inverter a ordem. Lembra que eu falei que você precisaria de um neurônio pré-sináptico para transmitir informações de maneira eletroquímica através dos axônios terminais para um transmissor de chakra para chegar no corpo do PEN? É só você inverter a ordem. No corpo do PEN teria um transmissor, do mesmo jeito que no corpo do nagato, ele seria pré-sináptico e transmitiria informações para um receptor no corpo do nagato. Aquela informação, chegando através de um receptor, comunicaria não com o axônio terminal, mas sim com um dendrito de um neurônio sensitivo do nagato, que transmitiria informação diretamente para ele. E dessa maneira você teria uma comunicação em 2 vias, que seria a via transmissora e a via receptora nos 2 corpos. Dessa maneira ele conseguiria controlar muito melhor o que cada corpo está fazendo. Tá bom, João Pedro, mas como é que essa informação viaja de um corpo no outro? Eu aposto que você não consegue explicar isso. Eu aceito a sua aposta, jovem. A proposta já vai deixando o like aí. Basicamente, você teria várias formas de transmitir essa informação. A primeira forma que eu pensei seria uma forma digital, que seria similar às televisões que a gente tem hoje em dia. Essa informação ela viaja através de um padrão binário, que é basicamente 0 ou 1. Mas por que eu acho que não é esse tipo de transmissão que o nagato faz? Bom, basicamente, esse padrão digital, ele é tudo ou nada. Ou você transmite a informação toda, ou ela não sai de maneira nenhuma do outro lado. Se você perder qualquer parte da informação no caminho entre o transmissor e o receptor, você basicamente tem a perda do sinal por completo. Então você não tem a transmissão da informação de jeito nenhum. E isso no meio de uma luta com várias árvores, várias distâncias entre um e outro, correndo para um lado, correndo para o outro, pessoas usando padrões eletromagnéticos de um lado e de outro, você poderia perder a luta, porque basicamente o corpo ia desligar sem informação nenhuma. Então esse padrão digital não seria indicado para uma luta, justamente porque se ele perder 1/10 da informação, ele para de controlar completamente o corpo, ou seja, o caminho que ele está controlando, e ele perde aquele corpo por completo. E basicamente fazendo isso no meio de uma luta é mortal para ele. Então esse padrão de transmissão digital não seria o mais indicado para os transmissores do nagato. Tá bom, João Pedro, mas você não explicou como é que ele transmite a informação. Eu vou tirar meu like, hein? Calma, jovem, eu já vou explicar. Você tem vários padrões eletromagnéticos que são capazes de transmitir informação. Basicamente do mesmo jeito que a gente faz com o rádio hoje em dia e do jeito que a gente fazia com a televisão. Basicamente, se você controlar a onda eletromagnética que você está propagando, você consegue transmitir um padrão específico para que um receptor no outro lado da linha interprete aquele padrão específico para converter em algum tipo de informação. Vamos dar um exemplo bem fácil. E se você não sabe, a gente consegue modular uma onda eletromagnética através de 2 vetores principais, que seriam a amplitude e a frequência. A amplitude é o tamanho da onda e a frequência é a distância entre uma onda e outra.
Basicamente, se você tem uma onda de amplitude variável ou de amplitude modulada, você tem uma onda AM. E se você não lembra, provavelmente você não lembra porque é da época dos meus pais, você como eu deve ser muito jovem. Basicamente, as rádios antigamente eram só AM, você só conseguia modular a amplitude do sinal. Então você conseguia transmitir informação, só que modulando só a amplitude da onda eletromagnética. E qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem de uma modulação AM? Basicamente, quando você faz uma modulação AM, você tem uma distância muito maior, vários e vários quilômetros a mais do que a FM. Só que a diferença entre uma e outra é a qualidade. A AM perde informação de uma maneira muito rápida. Então, poucos quilômetros depois, você, apesar de ter o sinal chegando lá, você perde vários trechos da informação, que é justamente aquele chiado que você escuta, principalmente na rádio, na hora que você perde a informação entre uma onda de música e a outra. Então, no meio da música tem aquele tsh. Foi basicamente o seu rádio perdendo a informação que foi transmitida pela onda justamente naquela parte. Já se você transmitir em um padrão eletromagnético de frequência modulada, você vai ter um alcance muito menor do que a de amplitude modulada, só que você tem a vantagem de a qualidade do sinal que está chegando ser muito maior. Então, para curtas distâncias, que é mais ou menos o que o Nagato fazia, poucos quilômetros, a FM, na minha opinião, seria a mais indicada. E justamente por isso eu brinquei. Provavelmente, se ele tem um transmissor e um receptor FM, ele provavelmente conseguiria escutar a música favorita dele enquanto ele detonava Konoha. E qual que seria a vantagem dele usar a FM no lugar da AM ou mesmo da digital? A digital, como eu falei, se ele perder qualquer parte da informação, ele para de ter contato completo com o corpo, ou seja, ele se estrebucharia no chão e seria muito fácil de destruir aquele corpo. A AM, apesar dela ter um alcance maior, ele perderia muita informação, então vamos supor, ele está mandando dar um soco com a esquerda ao mesmo tempo que ele levanta a direita para se proteger. Só chegaria a informação ou dele levantar a direita ou dele dar um soco com a esquerda, o que deixaria ele muito vulnerável a uma luta em que ele precisaria ter informações o tempo todo em tempo real. E principalmente quando ele lutar contra alguém, como ele fez com o Naruto, cada mínimo detalhe importa e justamente cada mínimo erro que ele cometer vai ser menos um corpo, ou seja, menos uma possibilidade dele transmitir informação e dele lutar melhor. E por causa disso, o FM, na minha opinião, seria a campeã. Por quê? Quanto mais próximo do emissor, melhor vai ser a informação que ele pode transmitir mais energia através de chakra para esse corpo, o que faz todo sentido daquela corrida que o Pen fez em direção ao corpo do Nagato para fazer um jutsu muito mais forte do que ele estava acostumado, que é o Shibaku Tensei. Shibaku Tensei. Porque dessa maneira, quanto mais longe, mais difícil vai ser para ele controlar os corpos e menos informação vai chegar nos corpos, e quanto mais perto da fonte transmissora, melhor vai ser essa capacidade de controlar os corpos e mais energia ele pode mandar para os corpos. Basicamente, isso explica tudo o que acontece na série. E agora vamos para a parte da biologia, que é a parte que eu mais gosto. A gente vê que basicamente os corpos não são meros cadáveres reanimados pelos transmissores, porque se fosse assim, independente de quanto dano eles tomassem, eles poderiam continuar lutando justamente por ter os receptores implantados. E não é isso que a gente vê na série. Basicamente, se ele sofre um dano catastrófico suficiente para deixar o corpo dele não funcional, ele para de funcionar. Não é o que a gente vê, por exemplo, naquele experimento da perna de Han. Mesmo a perna de Han sendo amputada do corpo principal, se você der um choque nela, ela continua mexendo. Então, se fosse esse o caso do controle do Pen, mesmo se o corpo morresse ou sofresse um dano catastrófico, se ele tivesse, por exemplo, um receptor no braço, aquele braço continuaria socando, independente do resto do corpo. O Pen conseguiria controlar aquele braço do mesmo jeito. Seria algo similar à mãozinha da família Adams, provavelmente não é da sua época, mas é da minha, jovem. Então, se o corpo está saudável, é muito mais fácil da gente explicar. Basicamente, o que ele precisaria ter é manter as funções vitais naturais do corpo, por exemplo, a área tegumentar do hipotálamo que controla a sua temperatura, a área orexígena e anorexígena que controla a sua fome, etc, etc. Se ele mantiver todos os controles fisiológicos normais do corpo, esse controle é inconsciente, então ele não precisaria necessariamente pensar para falar assim, ah não, agora você come, ah não, agora você está com frio, então você tem que se esquentar.
Se ele mantiver esse padrão de comportamento sendo automático em todos os corpos, ele não precisaria ativamente ter que fazer força para controlar cada um deles. Isso explicaria muito melhor porque cada corpo, ao sofrer um dano massivo, ele para de funcionar. Porque para controlar o corpo, ele tem que estar funcionando. Tá bom, João Pedro, mas se o corpo teoricamente está funcionando, por que ele não tem vontade própria e sim é o Nagato que mexe ele? Ótima pergunta, jovem. Você está muito perspicaz hoje, hein? Eu acho que o que acontece é que aquele corpo está como se fosse num estado de morte cerebral. O corpo funciona normalmente, só que a consciência daquele corpo não é acordada. Então o Nagato mantém essa consciência dormindo ou até mesmo morta, e o que ele faz é transmitir sua própria consciência através dos padrões enviados para uma área no cérebro que chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, e através dos padrões enviados por essa área do cérebro do Nagato, ele consegue suplantar a vontade dos corpos que são reanimados. Então, na minha opinião, não é que os corpos são reanimados, que eles são mortos e depois eles são reanimados como se fosse um zumbi. É como se fosse uma morte cerebral. Então ele tem uma morte cerebral, mas as funções vitais do corpo são preservadas, mas a vontade do Nagato é que é transmitida através dos padrões. Tá bom, João Pedro, eu sei que eu já postei com você, perdi e já deixei um like. Mas eu aposto que você não consegue explicar por que cada corpo só tem um tipo de poder, sendo que o Nagato tem todos os poderes. Por que todos os corpos não podem manifestar todos os poderes? E de novo, jovem, eu aceito a sua aposta. Aproveitando, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e isso fica como pagamento da aposta, combinado? E essa pergunta que você fez é relativamente fácil de explicar se a gente partir do pressuposto que ele consegue transmitir informação através de frequência modulada eletromagnética, ou seja, a FM. Imagina que cada estação de rádio, por exemplo, 103, 101, 112, 114, 1024, cada uma dessas frequências transmite um tipo de informação diretamente para o corpo. E justamente para ter aquele tipo de padrão de informação chegando no corpo, ele precisa ter um receptor compatível. Então é como se cada poder transmitisse a sua informação em um padrão de onda eletromagnético específico para aquilo e que cada corpo tenha sido injetado com justamente o receptor do padrão daquele FM que o Nagato está transmitindo. Então não adiantaria, sendo que o corpo principal dele, que é o Yahiko, ele transmitir um padrão de informação em 103, sendo que ele só tem um receptor para 101, por exemplo. É como se cada corpo só pudesse transmitir e receber informação através de um padrão específico de frequência modulada. É como se o corpo do Yahiko, por exemplo, só tivesse transmissores e receptores para, por exemplo, 50 Hz. Então não adianta eu mandar 40, que seria um outro poder, ou 60, que seria um outro poder, se o corpo dele só tem um receptor para 50. Então vamos supor que o caminho Naraka ele tem um padrão de 50 Hz, o caminho Asura ele tem um padrão de 60 Hz e o caminho animal de 70. À medida que ele vai perdendo cada um desses corpos, ele vai perdendo os receptores e não adianta ele transmitir informação nos outros padrões de onda, justamente porque ele não tem receptores nos corpos que estão sobrando. Isso faz todo sentido quando a gente olha para aquela luta dele contra o Naruto, porque depois que ele perdeu o controle de todos os outros 5 corpos, ele pôde parar de se concentrar em transmitir informações em 6 padrões de onda eletromagnéticos específicos e passou a transmitir informação através de um só. Então ele consegue modular a frequência de um jeito muito mais milimétrico e transmitir melhor essa informação para o corpo que sobrou. Isso faz todo sentido de acordo com o padrão da obra. É verdade. E jovem, eu sei que você já deixou um like, se inscreveu no canal para me dar uma força e para não perder os próximos vídeos que eu vou lançar falando sobre os outros caminhos do Pain, não é verdade? Não. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Foi um prazer trazer mais esse vídeo para vocês. Um abraço e até a próxima.